Fala, turma! Você já ouviu falar do bagre do canal? Sabe de onde essa espécie vem? Como ocorre a reprodução dessa espécie? E a incubação dos ovos? Será que é igual ao do pintado, espécie de bagre nativa do Brasil? Se você não sabe, fica comigo que agora você vai saber. O bagre do canal é o rei da aquicultura dos Estados Unidos em termos de volume e valor total produzidos. A maior parte da produção ocorre na região sul do país, sendo os principais estados produtores Mississippi, Alabama e Arkansas. No Brasil, a maior parte da produção desta espécie também está localizada na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, embora tenhamos produtores de alevinos pontualmente espalhados em outras regiões. No início da produção desta espécie em cativeiro, sua reprodução era realizada através do processo de indução hormonal. Os ovócitos das fêmeas eram obtidos por meio de extrusão manual. Os machos de bagre do canal também apresentam as franjas testiculares, assim como outras espécies de siluriformes. Assim, a extrusão manual não é suficiente no caso desta espécie para induzir a espermeação. Por vezes era comum o sacrifício do macho para extrair os testículos e coletar o sêmen para proceder à fecundação dos ovócitos. Essa prática ainda ocorre na reprodução de diversas espécies de siluriformes. Como atualmente, do ponto de vista do bem-estar animal, o sacrifício desnecessário de diversos machos é uma prática inaceitável, técnicas como a extração cirúrgica do testículo, mantendo o reprodutor vivo, têm sido utilizadas para diferentes espécies de siluriformes no mundo todo. Na figura, podemos ver diferentes etapas do processo, culminando na total cicatrização após 6 meses de cirurgia. Outra técnica é o cateterismo dos testículos através da papila urogenital para fazer a coleta de sêmen. Apesar de aceitáveis do ponto de vista humanitário e de bem-estar animal, são técnicas que exigem uma mão de obra extremamente especializada e cara. Por isso, os pesquisadores norte-americanos começaram a estudar a biologia do bagre no ambiente natural. Na natureza, o bagre do canal desova em tocas feitas pelos machos, normalmente localizados em barrancos de rios e lagos. O conhecimento da biologia reprodutiva da espécie permitiu a adoção de práticas de manejo reprodutivo que viabilizaram a desova natural em cativeiro, eliminando a necessidade de indução hormonal e outras características deste método. Como curiosidade, estudos de populações selvagens de bagre do canal concluíram que esta é uma espécie monogâmica, ou seja, o macho acasala com uma única fêmea no ninho que ele constrói. Este é um comportamento muito raro em peixes. O ciclo reprodutivo do bagre do canal é controlado por mudanças sazonais na temperatura da água. Em seu habitat natural, a exposição a temperaturas da água abaixo de 15 graus Celsius por um mês ou mais estimula a gametogênese. O lento aumento subsequente na temperatura média da água para 20 a 25 graus Celsius inicia a desova na primavera. Temperaturas da água em torno de 25 a 27 graus Celsius são consideradas ótimas para a desova da espécie. A maturidade sexual do bagre do canal ocorre por volta dos 3 anos de idade e a desova é total. Macho e fêmea se revezam na porta da toca e, com movimentos constantes da nadadeira caudal, promovem um aumento no fluxo da água que passa pela massa de ovos, aumentando a oxigenação. O cuidado do casal com a prole se encerra no momento em que os ovos eclodem e as larvas deixam o ninho. A identificação dos machos e fêmeas da espécie é facilmente realizada. Primeiro, a papila urogenital do macho é mais proeminente do que nas fêmeas. O macho possui a cabeça maior do que das fêmeas. Em cativeiro, a manutenção dos reprodutores do bagre do canal pode ocorrer em viveiros coletivos. Para realizar a desova, o bagre do canal necessita que seja colocado um local para nidificação nos viveiros. Então, muitos produtores simplesmente colocam os ninhos no viveiros em que os reprodutores estão sendo mantidos. É recomendável que se mantenha uma relação macho-fêmea que pode variar de um macho para duas fêmeas até dois machos para três fêmeas. Diferentes tipos de estruturas já foram utilizados com sucesso, como locais de nidificação artificial do bagre do canal, como caixas de madeira especificamente construídas para este fim,
ou estruturas reaproveitadas. A maioria dos ninhos tem um volume interno de cerca de 75 litros e uma abertura de 15 a 25 centímetros de diâmetro. As estruturas de nidificação devem ser colocadas no viveiro de criação pouco antes da temperatura da água subir para a faixa ideal de desova. Aqui nessa figura, nós podemos ver um viveiro coletivo que foi utilizado para a reprodução do bagre do canal, onde nós temos diversos ninhos. Outro método de reprodução é a separação de casais em tanques ou áreas individuais em viveiros, o que permite um melhor controle da reprodução visando o melhoramento genético. Independente do método de reprodução escolhido, os ninhos devem ser vistoriados diariamente. E quando a massa de ovos é localizada, deve ser retirada do ninho e levada para o laboratório de reprodução. Os ovos do bagre do canal são recobertos por uma substância gelatinosa. A fêmea vai depositando os ovócitos em camadas, e cada camada vai sendo fecundada pelo macho, formando uma massa de ovos aderidos entre si e bastante resistente à manipulação. Na foto, podemos ver uma desova saudável de bagre do canal com menos de 24 horas de vida. O modelo mais tradicional de incubação de ovos de bagre do canal é a colocação da massa de ovos em cestas teladas, que são intercaladas por pás rotativas. Estas pás, elas movimentam a água, imitando assim o comportamento na natureza dos pás de movimentar a água sobre os ovos com a nadadeira caudal. Existem outros modelos de incubação, considerados menos perigosos para quem trabalha na incubação, como o uso de pedras porosas com aeração. Um problema comum na incubação de ovos de bagre do canal é a ocorrência de fungos. Uma das formas de prevenir isso é a remoção manual de ovos mortos, com cuidado para não afetar os ovos vivos próximos. Os ovos mortos são opacos e descoloridos e são mais facilmente identificados a partir do terceiro dia. A massa de ovos deve ser inspecionada pelo menos 2 vezes ao dia para verificar a ocorrência de fungos e bactérias. A desinfecção regular dos ovos é uma prática comum na maioria das pisciculturas produtoras de alevinos de bagre do canal. O objetivo sempre é ter ovos saudáveis, como este desta foto. À medida que se desenvolvem, os ovos coloram-se de um amarelo mais escuro até finalmente ficarem rosas alaranjados, quando estão próximos para eclodir. A incubação leva de 5 a 8 dias, dependendo da temperatura da água. A temperatura de incubação ideal é entre 25 e 28 graus Celsius. Temperaturas menores ou maiores favorecem a ocorrência de doença nos ovos e larvas. Quando os ovos do bagre do canal eclodem, as larvas, que são mais pesadas que a água, passam pela tela da cesta onde estava a massa de ovos e afundam, ficando no fundo da calha de incubação. Em incubatórios comerciais, é comum utilizar uma mangueira como sifão para coletá-las e transferi-las das calhas de incubação para calhas de criação. À medida que as larvas se desenvolvem e absorvem o saco vitelínico, elas escurecem e começam a nadar em busca de alimento. Isso ocorre aproximadamente 3 a 5 dias após a eclosão. Neste estágio de pós-larvas, estão quase prontos para serem estocados em viveiros de larvicultura. Antes, é recomendável que as pós-larvas sejam alimentadas no laboratório, pelo menos durante 2 até 10 dias, utilizando uma ração em pó de 45% de proteína a uma taxa de 25% do peso vivo ao dia. Essa quantidade de ração tem que ser dividida entre 6 a 12 refeições diárias. Os viveiros de larvicultura e alevinagem devem ser previamente esvaziados, secos ao sol, desinfetados com cal virgem, parcialmente enchidos com água, 50 a 70% do volume total, e adubados para desenvolvimento do plâncton, do fitoplâncton. Estes procedimentos devem estar prontos cerca de uma semana antes da estocagem das pós-larvas. Recomenda-se que as pós-larvas sejam estocadas a uma densidade de 25 a 75 larvas por metro quadrado de lâmina d'água. É difícil alimentar pequenos bagres do canal logo após a transferência do incubatório para um viveiro.
porque são nadadores fracos e não são capazes de se mover distâncias longas aonde o alimento está sendo ofertado. Por isso, o alimento deve ser distribuído o mais uniformemente possível em todo o viveiro, bem como garantir a oferta abundante de alimento natural, até que atinja o tamanho que permita a elas a alimentação exclusiva de ração. Com o manejo adequado, espera-se que cerca de 30 dias após a estocagem nos viveiros, as pós-larvas tornem-se alevinos com 3 a 4 centímetros de comprimento, quando então podem ser comercializadas. E aí, gostou da aula? Se você achou interessante, deixe seu like, deixe um comentário. Se você tem alguma dúvida, entre em contato pelo ambiente virtual da UFPR. Valeu, um abraço.